A luz de Deus faz germinar a planta e a flor, e dar ao nosso coração confiança e amor. Pai, concede-nos a luz, faz-nos bem viver, ilumina o nosso olhar, faz-nos compreender. Nós queremos a missão de propagar a luz. Oh, dá-nos tal missão, Senhor. Dá-nos, ó Jesus. Olá, meus grandes e queridos amigos, irmãos e irmãs da Igreja de Jesus Cristo. Eu sou Jace Gomes e hoje eu quero trazer a vocês um princípio muito importante da Igreja de Jesus Cristo. Moisés era o profeta de Deus e ele fez muitas maravilhas e milagres no meio do povo de Israel. Sabemos que ele fez isso por meio do poder de Deus. E como é chamado esse poder de Deus? Sim, é o sacerdócio. O sacerdócio de Deus é o poder de Deus dado ao homem para fazer a obra de Deus aqui na terra. E é sobre isso que eu quero falar para vocês em Hinos e Princípios de hoje. Sem dúvida, sabemos que Moisés era um profeta de Deus. Ele realizou muitos milagres e maravilhas entre os filhos de Israel. Esses milagres e essas maravilhas salvaram e libertaram eles da escravidão do Egito. Essas maravilhas e esses milagres foram realizados através de Moisés, que por sua vez recebeu de Deus um poder chamado sacerdócio. O sacerdócio é o poder e autoridade de Deus para realizar a obra de Deus aqui na terra, em nome dele. Moisés era um homem de fé, de muita confiança em Deus, também era um homem obediente. Mas isso não era tudo. Esse sacerdócio dava-lhe o poder para fazer e realizar grandiosas coisas. Aqui, em Êxodo, do 14 ao 17, tem alguns versículos que mostram isso, e eu quero compartilhar com vocês. No capítulo 17, no versículo 5, diz assim: Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, e toma contigo alguns dos anciões de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Aqui está acontecendo o seguinte: o povo estava murmurando contra Moisés porque estavam morrendo de sede. E então Moisés consultou ao Senhor, e o Senhor disse a ele que ele fosse com alguns anciões até um monte chamado Horebe, e lá ele ferisse a rocha e iria sair água. E aconteceu isso, ele feriu a rocha e da rocha jorrou água, e eles tomaram água e aí não morreram de sede, tá bom? Aqui no versículo 9 diz mais um acontecimento, diz assim, versículo 9: Por isso disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens a sair e sai. Peleja contra Ameleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. O que aconteceu aqui? Amaleque, um homem cujo tinha um exército, quis pelejar contra Israel, ou seja, guerrear, né? E Moisés falou a Josué para que juntasse alguns homens, né, para poder guerrear contra Amaleque. E Moisés disse que iria para um outeiro, ou seja, para um monte, usando a vara de Deus, né, na mão dele. E esse acontecimento é interessante.
que enquanto Moisés estava com a mão para cima, as mãos para o alto, levantadas, Israel prevalecia e ganhava a guerra. Mas ele cansava os braços e descia. E aí então o exército de Amaleque começava a ganhar do povo do exército de Israel. Então Arão e Ur, dois homens, levantavam as mãos dele para cima e segurava para que ele não descesse. Então aí o povo de Israel, o exército de Israel, começou a prevalecer até vencer o exército de Amaleque. É algo interessante que esses dois homens apoiaram, ajudaram a Moisés. Então, o que tem em comum esses versículos? O que mostra que Moisés usou o sacerdócio. No seminário, minha professora sempre falava, a palavra-chave, vamos ver a palavra-chave. A palavra-chave entre esses versículos é a palavra vara. O que é a vara? A vara ou cajado, era um artefato de madeira que era usado pelos pastores para conduzir ou para proteger o rebanho, os animais do rebanho. E esse artefato, esse cajado, tinha como característica uma curva que parecia uma como é que eu posso dizer? Uma argola, Não, isso. Tinha uma curva na ponta da vara. E essa curva usava para enganchar, era um gancho isso. Era tipo um gancho para enganchar ou no pescoço ou nas patas do animal para que ele não fugisse do redil, do pasto. Então o pastor usava a vara para manter o seu rebanho protegidos e não fugisse. Então a vara, segundo alguns estudiosos da Bíblia, a vara era um simbolismo da autoridade e poder divina. Ou seja, era o sacerdócio de Deus, o simbolismo do sacerdócio. Então, Moisés usou várias vezes o sacerdócio para fazer maravilhas entre os filhos de Israel. Tem aqui no versículo, no capítulo 14, no versículo 16, que aqui o Senhor fala a Moisés sobre o que ele vai fazer no Mar Vermelho, E diz assim: E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para os filhos de Israel, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então vamos lá. O Senhor disse a Moisés para que levantasse a vara. A vara, como já disse antes, simboliza o sacerdócio. Então, a vara, o sacerdócio de Deus, foi levantado no alto porque para simbolizar que o sacerdócio está entre Deus e os homens. E esse sacerdócio é o responsável, é o poder de Deus responsável para fazer milagres e realizar maravilhas entre os filhos dos homens. E foi daí que o Mar Vermelho se abriu e Israel pôde passar e ser salvo do exército dos egípcios. Então, Moisés usou várias vezes o sacerdócio para realizar grandes milagres. Hoje em dia, na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, Deus deu aos homens o sacerdócio. É um sacerdócio, mas é dividido entre dois sacerdócios, o sacerdócio arônico e o sacerdócio Melquisedeque. Ambos servem para realizar ordenanças de salvação. Ordenança como batismo, distribuir, preparar e abençoar o sacramento, e entre outros. E essas ordenanças são para a salvação das famílias de Deus aqui na terra. Também o sacerdócio está com os homens para dar bênçãos de cura, bênçãos de conforto,
bênção em crianças e assim por diante. E é uma maravilha poder ter um poder de Deus para realizar grandes coisas. E eu tenho uma experiência muito interessante em relação ao sacerdócio. Quando eu estava no CTM, que é o Centro de Treinamento do Missionário, quando eu fui para a missão, teve uma sister que sofreu um acidente. E ela machucou o braço e ficou com o braço enfaixado e numa tipóia. Esse braço ficou de forma assim muito machucado mesmo, de forma que ela não conseguia mobilizar e sentia muitas dores. Mas ela não queria voltar para casa. Ela ficou ainda no CTM sendo cuidado pelos médicos. E passou muitos dias dessa forma, até que uma certa noite, quando meu companheiro e eu estávamos na janela do nosso quarto, ouvimos ela gritando de dor. Então nós vimos a companheira dela me chamando. É o DJ Santos, né? No CTM eu era chamado de DJ Santos. É o DJ Santos, é o DJ Santos. E aí eu perguntei: o que foi, sister? Ela disse: você pode dar uma bênção na sister? Eu estava com roupa de dormir. Então eu disse: posso, sister, posso sim. Coloquei minha roupa de sacerdócio, né? Camisa branca, gravata, e coloquei minha plaqueta e fui com o meu companheiro. Chegamos na entrada do lado das sisters, né? Que tem dois lados, é o lado das sisters e o lado dos missionários, dos elders, né? E nós não podíamos entrar no lado das sisters. Então nós fomos até a porta da entrada do lado das sisters e lá nós demos uma bênção. Meu companheiro ungiu ela com óleo e eu dei a bênção. Eu era muito popular no CTM por causa da música, né? Eu cantava, eu regia, então o pessoal gostava muito de mim, me conhecia muito. Então a sister pediu que eu desse especialmente uma bênção nela. Então na bênção eu falei que, conforme a vontade de Deus, ela seria curada para que ela continuasse a missão que ela tanto desejava. E fomos para o nosso quarto. No outro dia, no horário do desjejum, nós estávamos indo para o refeitório, quando ela veio em minha direção sem a tipóia. O braço estava enfaixado ainda, mas estava sem a tipóia. E ela estava mais animada. E aí perguntamos: sister, você está bem? E ela disse: eu estou ótima, Helder. Eu fui até o médico e o médico disse que eu já estava curada. Só iria manter a faixa para poder ficar em observação, mas eu já estava bem melhor. E aí o médico perguntou a mim se eu tinha feito alguma coisa e eu disse que eu tinha recebido uma bênção do sacerdócio. E ele disse que aconteceu um milagre, porque da forma que eu estava, não seria curada rapidamente. Então ele agradeceu a mim e eu disse que foi a obra do Senhor, foi o sacerdócio do Senhor fazendo milagres. Naquele momento eu soube que o sacerdócio não era algo simples. O sacerdócio era um poder que realmente realizava milagres e maravilhas entre os filhos dos homens. E, de fato, o sacerdócio é um poder de Deus. Vimos Moisés fazer grandes obras entre os filhos dos homens. Hoje o sacerdócio também faz muitas obras. Hoje nós temos um profeta que possui as chaves do sacerdócio. E todos os homens, jovens, de 12 anos em diante, podem ter o sacerdócio. E todos eles merecem o apoio de nós, dos nossos membros da igreja. Assim como Moisés foi apoiado por Arão e Ur, todo homem precisa de uma força para poder agir em nome de Deus com o sacerdócio. Porque esse sacerdócio vai fazer com que os homens sejam conduzidos à vitória. A vitória contra o mal. A vitória contra a tentação do inimigo. A vitória para que um dia possamos voltar e retornar à presença do nosso Pai Celestial. A nossa terra prometida celestial. É através do sacerdócio, de homens dignos que estão trabalhando na obra do Senhor, que a Israel moderna, sim, esse povo de Deus, será conduzido
ao reino celestial. Preste meu testemunho sobre o sacerdócio. É realmente o poder de Deus. Realiza milagres. Realiza grandes maravilhas. E nós devemos apoiar a cada homem que possui esse sacerdócio. Devemos respeitá-los e ajudá-los a magnificar o sacerdócio, seja ele membro ativo ou não ativo. Digo que aqueles homens que estão menos ativos saibam que esse sacerdócio te ajuda a se manter na presença do Senhor. Mulheres que são esposas desses homens que são menos ativos, lembre-os de que ele pode agir com o sacerdócio. E o Senhor espera que eles ajam com esse sacerdócio. Eu me lembro que eu estava na missão em Salvador e eu fui junto com o presidente do coro fazer uma visita a um homem que estava há muitos anos menos ativo. E ao chegar lá, o presidente do coro falou muita coisa com ele e eu fiquei só olhando. Até que o presidente do coro disse: Helder, quer falar alguma coisa? Eu disse: eu quero sim. Disse: irmão, quanto tempo você está sem ir à igreja? Aí ele disse: tem alguns anos, Helder. Então eu olhei para os olhos dele, nos olhos dele, e disse: irmão, o Senhor te colocou o sacerdócio para agir em nome dele aqui na terra. E ele espera você na igreja para agir com esse sacerdócio. Volte, que ele precisa de você. Ele precisa agir com o sacerdócio através de você. Volte o quanto antes. Volte. No domingo seguinte, ele estava na igreja com a roupa do sacerdócio e ficou firme até hoje. Eu sei, irmãos, que o sacerdócio é o poder de Deus. Ele age na vida de todas as famílias e as famílias são abençoadas por causa desse sacerdócio. Eu deixo essa mensagem em nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Até mais. Ó filhos do Senhor, que tendes recebido no sacerdócio o dom e a voz de Deus ouvido, a pregação começa já, Israel ressurgirá. De novo bendizendo ao Rei Senhor. Escuta teu pastor, rebanho desgarrado, com nova devoção, expulsa o pecado. A bela aurora rompe já e seu rebanho se unirá, prestando homenagem ao Rei Senhor. Perdão já concedeu por meio do batismo, com sua redenção livrou-nos do abismo. Jesus nos traz a salvação e atende nossa petição. Por isso agradecemos ao Rei Senhor. Já fim do
presentes dores, confiantes ganhareis de Deus reais favores. Depois com Cristo estareis, em seu amor descansareis, louvando eternamente